porque ele tem sido um tentador pra gente. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos, capaz do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Você que pode, se coloca de pé em nome de Jesus. E abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim, o 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, filho. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que quem vai escrever o livro de Filipenses é o apóstolo Paulo. Paulo vai escrever no Novo Testamento cerca de 13 cartas. E uma das cartas, que é o livro que nós lemos de Filipenses, é interessante porque Paulo, ele estava preso por ordem de Roma, uma prisão domiciliar. E no capítulo 1 você vai ver que Timóteo estava com Paulo. E enquanto Paulo narrava aquela carta para os irmãos de Filipenses, Timóteo escrevia a carta que Paulo estava narrando. Não porque Paulo não soubesse escrever, mas provavelmente Paulo já estava tendo algumas dificuldades, como alguns versículos vão dizer que Paulo estava enfrentando alguns problemas na visão. E você sabe que naquela época, como não havia ótica, não havia óculos, era muito difícil uma pessoa conseguir enxergar e escrever. Então Paulo orienta o seu filho na fé, por nome Timóteo, que era um jovem, mas que também tinha um problema de saúde, mas que ele escrevesse o que ele queria falar com os irmãos de Filipenses. A Bíblia Sagrada vai dizer que no capítulo 1, ele orienta aos irmãos de Filipenses que eles tomem por exemplo a atitude que Paulo estava tendo, que mesmo preso, não parava de pregar a palavra do Senhor. Paulo, ele vai dizer, irmãos de Filipenses, eu digo uma coisa para vocês, eu tenho prazer nas prisões que eu tenho enfrentado, porque ela tem feito com que a obra do Senhor tenha se aperfeiçoado e tenha crescido. Porque os irmãos de Filipenses estavam com medo, como qualquer uma igreja que havia naquela época na face daquela terra. Estavam preocupados de morrer e de serem presos, de perderem todas as suas coisas. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, preso, vai dizer para eles, vocês não precisam ficar com medo de absolutamente nada. Vocês não precisam ter medo, porque por mais que o corpo de vocês estejam preso, jamais poderão prender o corpo de uma igreja que está firmada naquele que salvou pelos seus preciosos sangue. Pode prender até os nossos pés, pode prender até as nossas mãos, pode até colocar mordaça na nossa boca, mas se a igreja está firmada em Cristo, se a igreja está firmada no Cordeiro de Deus, nada pode impedir que essa igreja ela cresça, ela avance, porque nós não precisamos de
pés para andar, porque nós não precisamos de boca para falar, somente o gemido é suficiente para o Espírito da verdade fazer toda a diferença. Você não precisa ser intelectual, você não precisa ser PhD em teologia, você não precisa falar mais de um idioma, ser poliglota, você pode falar oxente my God, você pode falar a língua mais simples que houver no universo, mas se você for cheio do Espírito Santo, é o necessário para fazer o inferno tremer e bater em retirada. Paulo estava preso, mas a palavra da verdade não deixava de ser pregada. Ele diz no capítulo de número 1: Deus é tão fiel que Ele me colocou preso, e na porta da onde eu estou preso, na casa onde eu estou preso, colocaram os soldados de elite de Roma, chamados pretorianos. Olha como Deus é tremendo. O imperador de Roma achando: parei o apóstolo Paulo, parei esse homem de falar de Jesus, parei esse homem de parar de falar da cruz. Mas mal ele sabia que o Espírito Santo já estava colocando os seus soldados pretorianos já de joelhos diante de Paulo e dizendo: fala de Jesus, Paulo, prega sobre Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Não importa a prisão que você está vivendo, o Senhor vai te usar para o nome dele ser glorificado. O capítulo de número 3 que nós lemos do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algo muito interessante. Ele vai trazer para os irmãos de Filipenses uma esperança que outras religiões não pregam. A religião cristã é a religião da esperança. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas você tem esperança que o seu Deus pode mudar a situação a qualquer momento. E é por isso que nós não desistimos, e é por isso que nós não abandonamos a fé, porque nós sabemos que o nosso Deus é especialista em mudar quadro. E Paulo está dizendo para os seus irmãos em Filipenses: não desanime, porque nós temos uma herança, nós temos uma promessa. Como Paulo ele vai dizer no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 12, ele vai dizer que ele, quando começou a sua caminhada cristã, ele ficou 14 anos afastado, e nesse período ele vai dizer que ele foi arrebatado em espírito, e ele viu coisas que os olhos humanos não eram capazes de replicar o que ele estava vendo. Era algo muito tremendo, muito sobrenatural, que não era lícito ao homem mencionar. Eu fico imaginando o que esse homem pode ter vivenciado, para quando ele volta desse arrebatamento, ele está disposto a morrer por esse que lhe revelou aquilo que ele tinha visto. Eu fico imaginando, irmãos, como eu estava lendo preparando essa mensagem, e eu pesquisando na internet, eu vi homens muito cheios de dinheiro, milhões de dinheiro, número de dinheiro que a gente não consegue nem contar, gastando milhões para sair da terra e fazer viagens fora do nosso planeta, pagando milhões, bilhões para ir fora do nosso planeta. E Paulo não pagou R$1 sequer, pastora. Paulo não pagou um cruzeiro sequer, e ele teve o céu aberto para a sua vida. Você pode não ter R$1 no bolso, bate no bolso, pode não ter R$1 no bolso, mas Deus nessa noite está abrindo o céu para você entrar. Ele está abrindo o céu para você entrar. Aleluia. E ele vai dizer ainda no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 12, que ele não consegue discernir. O negócio era tão tremendo, era tão extraordinário,
extraordinário, era ao mesmo tempo alegre como assustador o que ele estava vendo. Que ele diz: gente, eu não sei se eu estava acordado, eu também não sei se estava dormindo, eu não sei se foi em espírito, eu não sei se foi na alma, eu não sei se foi no corpo, mas o negócio era extraordinário, era glorioso. A NASA está há meses tentando trazer 2 tripulantes que estão perdidos lá no espaço, trazer eles de volta para a Terra. E Paulo disse: eu não me preocupo com isso, porque quando ele me chamou, eu não passei pelo primeiro céu, eu também não passei pelo segundo céu, eu fui logo ao terceiro céu, aonde está o trono de Deus. E eu fico imaginando a que velocidade Paulo chegou naquele lugar. Porque a ciência diz que se nós viajássemos a mais de 190 milhões de quilômetros na velocidade da luz, nós gastaríamos 90 milhões para chegar de uma extremidade à outra do universo. E Paulo, em uma fração de segundo, quando ele abriu seus olhos, ele já estava diante de Deus. Aleluia! E isso não se paga com ouro nem com prata. Você pode, querido, ser a pessoa mais simples da igreja, mas quando você dobra o seu joelho, você tem um Deus que está te ouvindo. A religião islâmica promete a um céu que os homens que morrem pela fé, porque parece que o céu islâmico só vai homem. O céu islâmico que só vai homem diz que quando eles morrem, eles recebem lá como herança milhares e milhares de mulheres. Que céu pobre. O céu dos católicos diz que quando você morre, você não vai direto para o céu, você vai ficar no purgatório, vai sofrer, vai pagar pelos seus crimes. Aí depois de 7 dias, a sua família tem que fazer aquelas 7 dias, né? Como é que fala o nome? A missa do 7º dia. Não se contentando com a missa do 7º dia, tem que acender vela para iluminar, porque a pessoa está na escuridão. Não se contentando com a pessoa que está na escuridão, tem que todo dia, 2 de dezembro, tem que ir lá levar flor para a pessoa. Que céu pobre. O céu das testemunhas de Jeová diz que só 144 mil que vai entrar lá. O céu dos crentes, a Bíblia diz que há nações de homens e mulheres incontáveis que entrarão lá no céu para viver a eternidade com Deus. A nossa esperança está naquele que nos prometeu que um dia voltará. Ele fez uma promessa em João, capítulo de número 14. Ele diz: eu faço uma promessa, na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu estivesse falando mentira, eu não estaria prometendo isso para você. Eu irei, mas eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Não é bom? O culto hoje não foi gostoso? Não é gostoso sim a presença de Deus? Não é gratificante você se esforçar de vir à casa de Deus e ser renovado por Ele? Imagine a promessa que Ele está fazendo para cada um de nós. Eu estou prestes a voltar, e aquele que vive, viverá. E a Bíblia diz que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Presbítero Ricardo, vai ter espaço para todo mundo lá, porque se for todo mundo do passado, do Antigo Testamento até o Novo, vai ter espaço para todo mundo? Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 21. Aleluia. Vai ter espaço para todo mundo, porque a minha família é grande. Alguns são fortinhos. Vai ter espaço para todo mundo? Apocalipse 21, versículo 16. Quem encontrou pode ler. Olha que interessante.
essa nova Jerusalém que desce do céu, ela é um cubo, tanto de largura como de comprimento e altura, é a mesma medida. Numa medida que nós conhecemos aqui em metragem, é cerca de 2.400 quilômetros para cima, 2.400 quilômetros para o lado e 2.400 quilômetros de largura. É coisa que não dá para... É literal, mas é para dizer que fique tranquilo que nessa morada vai ter espaço para eu, para você, para sua família e para todo mundo. No céu não vai ter problema de grande população, como alguns países aí que estão punindo os seus habitantes por ter muito filho. Ou então como a China, que está pagando para os pessoal se casarem para ter filho porque não está tendo muita gente. Fique tranquilo, aquela cidade que ele nos preparou, ela é suficiente para morar você, a tua mãe, o teu pai, todo mundo vai caber naquela cidade. E a nossa esperança é que ele virá e não tardará. O problema é que muitas das vezes nós não queremos ouvir essa palavra. Porque quando nós ouvimos essa palavra, nós lembramos que nós já conseguimos conquistar algumas coisas aqui. E ir para o céu significa perder tudo que nós conquistamos aqui. Só que em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, eu digo um mistério, a carne e o sangue não pode herdar a salvação. Se alguém quer ir para lá, tem que se desfazer, desprender de tudo que te prende aqui na terra. Se tu está preso por causa da tua casa, se tu está preso por causa do teu carro, se tu está preso por causa do dinheiro bancário, Jesus vai voltar e tu vai ficar com tudo isso. Mas se tu quer ir com ele, abre mão, não é para ninguém não, mas desprende-se daquilo que o teu coração está preso, porque a Bíblia diz que aquilo que está no céu, o ladrão não pode. Eu estava esses dias no Facebook mexendo lá, vendo algumas coisas que me interessavam lá. Entrei em contato com uma pessoa, um negócio que eu queria comprar lá. Quase que eu caio num golpe, quase que eu tomo um prejuízo. Eu falei, meu Deus, quase que vai meu dinheirinho suado. Mas eu lembrei, no céu eu não preciso me preocupar, porque lá o ladrão não entra, lá o salteador não pula, porque lá é guardado as 7 chaves para aqueles que são fiéis a Deus. Aleluia. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 52. Esse grande acontecimento que muitos estão se esquecendo, que é a volta de Jesus, está para acontecer a qualquer momento. Presidente querendo ou não, Papa querendo ou não, qualquer tipo de religião contrária querendo ou não, ele vai voltar. E a igreja que acredita no retorno dele precisa estar preparada. Eu lembro não, porque isso é muito recente. Eu trabalho há muitos anos com festa. Trabalhei já em muitos casamentos. E uma vez num casamento me convidaram para mim ficar de prontidão para a noiva que passaria o dia todo se preparando para o seu casamento, que seria no mesmo local. Mas ela teria aquele dia inteiro de princesa, onde cuidariam dela, iam pentear o cabelo dela, ia passar cremes preciosos, ia fazer aquilo que toda mulher gosta,
de ficar o dia todinho no salão de beleza. Eu ficava de prontidão. Aquilo que ela queria, ela me pedia, eu ficava de prontidão. Mas o interessante é que quando ela chegou, que ela desceu do carro, me chamou a atenção que ela toda descabelada, a cara um pouquinho amassada, com o chinelinho na mão, às pressas como se tivesse atrasada, toda. Eu falei, meu Deus, essa é a noiva, pobre coitada, desse jeito, será que o noivo vai dizer que sim? Será que o noivo não vai correr? E ela toda ali, toda simples, e eu toda hora falava, ó, traz uma água para ela, eu levava água, traz um salgadinho, eu levava um salgadinho. Quando foi a noite, que estava todo aquele glamour, luzes acesas, tudo preparado, e começou a tocar a música da entrada da valsa, da noiva, pam, 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 pam. Quando ela entrou, eu falei, não pode ser ela. Quem é ela? Assim é a igreja de Cristo. Você pode estar todo amassado, você pode estar todo quebrado na presença dele, mas quando ele voltar, nós seremos transformados. Aleluia. Por isso que esse corpo aqui não poderá herdar. Quando Jesus ele morre, a morte já tinha matado muita gente importante. A morte já tinha rido na cara de muitos generais, imperadores importantes que achavam que eram deuses. Mas quando aquele homem de Nazaré ele morre, e ao terceiro dia estava tudo normal, de repente lá vem aquele clarão, e a morte disse, esse daí não dá para segurar. Esse é o primeiro que ressuscita a si próprio. Ele não é outro senão o Rei da vida. E sabe o que é interessante? Que ele ressuscita com um corpo não glorificado, mas com um corpo ressuscitado. Ele atravessava paredes. Ele estava aqui, daqui a pouco já estava lá em Maús, conversando com dois homens no meio do caminho. E é interessante, pastor Paulinho, que os homens andaram com ele, viram ele durante 3 anos de ministério e não o reconheceram. Maria, quando viu ele ressuscitar, não o reconheceu. Porque quando nós ressuscitarmos segundo a sua ordem, nós seremos transformados. Esse corpo aqui, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que aquilo que é mortal, que aquilo que sangra, que aquilo que dói, que aquilo que chora, que aquilo que machuca, se transformará em algo incorruptível. Não é triste chorar, não dói quando a gente está enjoado, está doente, não é horrível, mas a promessa dele é, quando ele voltar, tudo isso vai passar. A dor não vai mais existir. Talvez você venha aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu só vou lá pela graça. E de fato, tu chegou aqui pela graça. Deus me dá força. E Deus está dizendo, eu estou te dando força. Mas está chegando o dia em que todas as lágrimas serão secadas dos teus olhos. Aleluia. Versículo 55 de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte carrega todos em um aguilhão, como que diz assim, eu venci. Mas aqueles que morrem em Cristo têm a esperança que ainda que morra, viverá. Você pode ter expectativas nessa vida de muita coisa e não conseguir realizar. Mas uma coisa eu te garanto, se você continuar fiel, tem um reino incorruptível preparado para a sua vida. Infelizmente, muitas igrejas, muitos lugares não querem. Está muito bom aqui. É bom pregar sobre prosperidade. É bom pregar sobre mudança de cativeiro, campanhas e mais campanhas, viciar as pessoas em campanhas e mais campanhas.
Mas precisamos entender que não tem sentido a nossa vida cristã se a gente não desejar o retorno do nosso Rei. Não tem sentido ser cristão se você não crê na vinda dele. Porque se você não crê na vinda dele, você também não crê que ele ressuscitou dentre os mortos. E se você não crê que ele ressuscitou dentre os mortos, a sua conversão é uma mentira. Porque para se converter tem que crer que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Não tem como fugir disso, querido. Não tem como fugir dessa verdade que ele ressuscitou. É por isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos, vocês têm uma herança que é o céu. Por mais que vocês sejam perseguidos, por mais que ataquem vocês, por mais que caluniem vocês, não se preocupa, porque a cidadania de vocês não é brasileira, a cidadania não é minha, igual sou alagoano, ou sei lá de Sergipe, onde vocês não tem problema, nós somos do céu. Nós somos herdeiros do céu. Algumas pessoas podem dizer, isso é bobagem, isso é mentira, eu não acredito nisso. Não tem problema, porque para crer eu não preciso ver, eu acredito mesmo sem eu ver. Porque como Jesus disse para Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas acreditam. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que ele existe. Eu sei que ele é real. Por mais que a ciência, por mais que os estudiosos contra a existência de Cristo e contra ele ser Deus, eu não tenho problema. Eu ouço até esses pensadores, mas com a minha mente muito aberta a respeito à teoria de todos eles, mas uma coisa eu tenho certeza, como Paulo disse, eu estou a caminho do céu, eu estou em direção do céu. E se ele voltar hoje, se ele voltar agora, será que nós estamos preparados para esse encontro? Porque muita gente confunde. Eu já estou na igreja há muitos anos, então minha salvação está garantida. Nós sabemos que a salvação, ela é através do reconhecimento e a confessão dos pecados e o reconhecimento de Cristo como nosso Salvador. Mas quando você entra, Jesus diz assim para você, agora, vem para o meio, vem para o mistério, para você conhecer algo mais profundo. A salvação ela é dada inicialmente quando a pessoa ela aceita Jesus naquele momento. Mas quando o tempo vai passando, você vai amadurecendo. Você vai criando cicatrizes, vai apanhando, vai aprendendo com a vida de que a caminhada ela requer renúncia todos os dias. Paulo diz, eu não tenho mais nada nessa vida como precioso. Nada. Eu aprendi a ter e não ter. Eu aprendi a comer, passar fome, passar frio, a ter roupa, não ter. Eu não tenho problema. No fim da vida de Paulo, a única coisa que ele pede para o seu filho na fé, Timóteo, é: Timóteo, traz a minha capa, porque está chegando o inverno. A única coisa que ele tinha. E eu fico apegado com as coisas dessa vida. Se Jesus voltar agora, eu estava quase entrando naquele emprego, eu estava quase entrando naquela faculdade. Fica a faculdade para ir, fica a casa para ir. Eu quero é para o céu. Eu vejo um monte de pastores na internet brigando que a igreja vai ficar para a tribulação, que a igreja não vai ficar para a tribulação. Eu quero saber se vai ficar ou não vai. Eu quero é ir logo. Eu quero ouvir o meu nome ser chamado por ele. A Bíblia diz em Apocalipse que João, na ilha de Pátimo, teve também a experiência. Ele também vai deixar claro que ele não sabia como aconteceu, só sabe que aconteceu. Quando ele se viu, ele estava diante do Todo-Poderoso.
E quando ele menos pensou, o Todo-Poderoso abriu a boca, ele caiu no chão. E ele não sabia nem explicar se ele estava morto, se ele estava vivo. Só sabe que ele, o Todo-Poderoso, olhou para ele e disse: levanta, João, levanta. Porque para ele não há diferença entre sono e morte. Lembra o que ele falou para a filha de Jairo? Ela só está dormindo. Lembra o que ele falou para Lázaro? Só está dormindo. Porque para ele é apenas o sono. Só isso. É apenas um sono. Para nós é momento de luto, de choro. Alguns anos atrás, a última vez que eu estive no enterro de um pai, de um pastor que é meu pai na fé, eu cheguei lá no local em Santa Cruz, no cemitério de Santa Cruz. Estava o pessoal louvando, cantando, chorando, alguns no cantinho, mas cantando, louvando. E ao mesmo tempo eu olhei para o lado, eu vi a outra capela, pessoas gritando, desesperadas: meu pai, gritando, um barulhado, e eu olhando assim: meu Deus, há uma diferença para quem crê na salvação. O crente, ele não teme a morte. O crente não fica desesperado se o médico diz para ele: tu vai morrer. Ele diz: eu vou morrer, mas eu sei para onde eu irei. O ímpio, ele se desespera, liga para o padre, liga para o pai de santo para fazer a minha viagem em paz espiritual. O crente não, se não der tempo do pastor chegar, não tem problema. Eu sei quem vai me receber na glória. Tem um pastor que ele contou um testemunho que a certa feita ele foi na casa do irmão que estava já nas últimas no câncer. Ele ia fazer a despedida do irmão, ia morrer. Era muito comum no Nordeste fazer isso. As pessoas morriam dentro de casa, ver lá o corpo dentro de casa, isso é muito comum. E ele chegou lá e ele pensando assim, falou: Senhor, eu já participei de culto fúnebre, mas o homem ainda nem morreu. O que eu vou falar para o homem? O homem está morrendo, é ele que vai morrer. O que eu vou falar para ele, Senhor? E Deus falou: fale o que eu colocar na sua boca. Ele entrou no quarto, a família ali ao redor dele ali, chorando, todo mundo entendendo que realmente aquele homem iria partir. Ele sentou do lado daquele irmão e disse: aí, meu irmão, firme, está confiante, está pronto para isso? Ele disse: pastor, nessa vida aqui eu sempre tive tudo pouco. Minha casa sempre foi simples, minhas coisas sempre foram simples. Se o céu é da forma que ele é, eu estou ansioso para poder ir logo. Não precisa orar para eu ser curado não, pastor. Só faz a oração para eu poder partir, porque eu estou ansioso para chegar lá. Eu estou ansioso para chegar. É isso que Deus quer que nós venhamos a desejar. É estar logo com Ele. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que eu quero logo estar com Ele. O apóstolo Paulo foi chamado de uma maneira extraordinária. O seu apostolado não foi incomum com os 12 apóstolos que Jesus chamou, mas mesmo assim o Senhor apareceu para ele e o consagrou, chamou para o apostolado. Mas pense em um homem que viveu na pele grandes provações, mas viu grandes sinais, e não houve em nenhum momento arrogância naquele homem. Ele poderia esfregar na cara dos outros apóstolos se ele quisesse, até porque ele tinha título antes de ser cristão. Ele já tinha título, já era reconhecido, era um homem formado. A maioria dos discípulos de Jesus não tinha formação nenhuma, eram homens analfabetos. Ele era um homem, um doutor da lei, conhecia, mas ele não. Eu não preciso fazer nada disso. Quem tem que aparecer em mim é Ele. Paulo, alguns teólogos chegam a dizer que quando Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, é como se Jesus tivesse pegado Paulo pelas pernas de cabeça para baixo e feito assim, ó: sai toda a teologia tua, sai toda a teologia sua. Pôs ele de cabeça para baixo e disse: agora eu vou colocar o que é meu dentro de você. Quando o homem chega na presença de Deus achando que ele é o bambambam, Deus vai pegar de cabeça para baixo, vai chacoalhar e vai jogar todas as tuas bugigangas pro lixo, porque as minhas bugigangas não servem para Deus. Os meus achismos de alguma coisa não servem para Deus.
O que Deus quer de mim e você é um coração disposto a servir e dizer para o mundo que Ele está voltando. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é essa: que você saia daqui com um desejo de Jesus voltar e você subir. Presença de Deus, glória de Deus, isso a gente vai ter no culto. Mas a presença poderosa, eterna do nosso lado, só lá na glória. Imagine quando chegar no céu. Imagine os anjos. A Bíblia diz que os serafins, em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, se não falha a memória, diz que eles cobrem o seu rosto para não verem a glória, a face de Deus. Mas quando a igreja chegar no céu, não vai ter anjo escondendo o rosto, não vai ter nuvem escondendo a face de Deus. A Bíblia diz que nós o veremos como Ele. Irmão, eu quero chegar no céu, sentar, não sei se numa nuvem ou numa rocha com Deus, sentar, falar assim: Senhor, foi difícil. Foi difícil. Pastora Rose, pastor Ricardo, foi difícil, pastor? Todo mundo quer ter um particular com ele. Aí quarta-feira que eu vejo a pastora chegando, correndo do trabalho, eu fico imaginando o cansaço que deve estar no céu, pastora, não haverá mais cansaço. A gente não precisará correr para pegar o último transporte. Eu estava lá na Ilha do Governador e quando eu passei da Brasil para pegar o ônibus 397 passou voado, eu falei: miserável, perdi meu ônibus. E o ônibus demora, não vem, e a hora passando. E disse que estava tendo jogo do Flamengo, do Fluminense. Eu não entendo, que eu não vejo o jogo. Aí tendo o jogo, eu falei: meu Deus, se acabar esse jogo vai estar uma confusão na rua. E eu desesperado, preocupado com isso. Não tem problema. Quando nós estivermos no céu, não vai ter atraso, não vai ter relógio, não terá tempo, porque nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Não há nada melhor do que estar com Ele. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, no céu hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Do quê? Da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Tem uma música da Chile Carvalho que diz assim: a de toda a cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso. Fale agora não, microfone, deixa cantar. E veria anjos e querubim. Cante. Ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Veja esse meu pensamento e será realidade, pois para lá eu quê? Voarei. Tem outra. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam. De Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Só você que sabe.
Não era um sonho, oh glória, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo, se prepare. João viu e não mais pôde suportar todas aquelas maravilhas preparada para os seus filhos, herdará todas as bênçãos. Quem vencer, oh glória. Só o refrão para nós terminarmos. Não era realidade. João viu a cidade santa. Enquanto você louva, se coloque de pé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo, se prepare. O mundo já está preparado para que ele venha. Como é que eu e você, como noiva dele, deveremos ficar? Você pode estar igual a noiva que eu contei, toda quebrada, toda amassada, descabelada, mas quando ele vier, a transformação vai acontecer. Eu sei que para as mulheres não é bom ficar descabelada, despreocupada. Fica em casa, no particular, mas fora não. Aí fique despreocupada, porque o Senhor já preparou as coisas. O casamento judaico dizia o seguinte, que era a responsabilidade do noivo preparar todo o matrimônio. A noiva, ela só deveria ficar bonita, se cuidar, se preservar, se manter pura. E o noivo iria preparar tudo para o casamento. E de vez em quando, o noivo pegava um amigo particular seu e mandava para ver como é que estava a noiva, se ela estava se adequando ao padrão para o casamento. E juntamente com o seu companheiro que ele mandava presentes para a noiva. Porque se a noiva no dia do casamento chegasse na festa, na frente dos convidados, desarrumada, despreparada, não era culpa da noiva, era culpa do noivo que não mandou abastecimento para ela. Não sei se você está pegando. Jesus disse, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um amigo. E esse amigo vai trazer presentes para vocês, para preparar a igreja, para que quando eu voltar, a igreja esteja preparada. Pastor, tem mais alguma coisa para falar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso que nós passamos em Tua presença, Pai. Deus, que noite maravilhosa, que noite impactante, ó Pai. Que noite, meu Pai, que foi ficará na história. Espero, Senhor, que venha muito mais, meu Pai, essas noites. Ou então, se nós não tivermos oportunidade de Senhor voltar antes disso, nós estaremos para sempre contigo aí no céu. Deus, muito obrigado pela vida de todos os irmãos que vieram, que sem sombra de dúvida a tua palavra também serão impactadas por ela também. Que o Senhor, ó Deus, continue derramando sobre a tua igreja, trazendo renovo, trazendo força, trazendo ânimo. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está passando por algum problema familiar, se tem alguém aqui que está passando por algum problema na saúde, se tem alguém que está passando algum problema emocional, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, Pai. Por isso, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor possa nos despedir na noite desse dia,
impactados, transformados, libertos e curados pelo teu poder, ó Pai. Nos dá uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana impactante para a vida de todos, meu Pai, em tua presença. Aquele, meu Pai, que está desempregado, que receba a resposta de porta aberta. Aquele, meu Pai, que está com diagnóstico de doença, que seja curado em nome de Jesus. Que o teu livramento venha sobre a nossa vida, Pai. Nos leve em direção para os nossos lares em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E você que sai na noite desse dia crendo que o nosso rei voltará e breve estaremos com ele para todo sempre. Cele esse culto dizendo: vai em paz em nome do Senhor Jesus.